Primeiro eu quero ler o versículo 30 e o 31 do livro de Atos, capítulo 28. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E agora eu queria voltar no começo do livro de Atos. Deixa marcada essa folha que depois nós vamos voltar aqui. Atos, capítulo 4, versículo 18 e 19. E o 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir a vós, antes a vós, outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E agora ainda quero ler Atos, capítulo 2 agora, o versículo 42 até o final, até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O livro de Atos nos apresenta um relato do começo da igreja, né? Como ela nasceu, a obra perfeita que o Senhor Jesus fez, tendo um reflexo na vida daquele povo. E aí, chega no versículo 30 do capítulo 28, diz que Paulo estava preso numa casa que ele alugou, e ele lá recebia as pessoas e pregava o reino de Deus. O livro de Atos acabou. Paulo morreu. Passou. Quem que vai fazer isso agora? Quem que é que vai continuar a vida que está no livro de Atos? Talvez seja o irmão que mora lá na África, ou o irmão que mora na Alemanha, que viaja, ou que mora nos Estados Unidos. Não, irmãos. Nós, eu e você, precisamos continuar. A igreja continua viva. A igreja continua funcionando, porque eu e você também temos que tomar uma decisão, como tomou aqueles 2 apóstolos. Vamos ler? A gente leu, capítulo 4. Agorinha, Pedro e João, julgai se é justo diante de Deus ouvir a voz ou ouvir
a Deus? Quem é mais importante? O que o mundo fala ou o que a palavra fala? O que eu tenho que pôr na balança? A minha posição social? Quem eu sou? O que eu tenho? Ou eu tenho que colocar a palavra de Deus? Quem que vai mostrar para os homens isso aqui que está em Atos capítulo 2 que nós lemos? Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Quem? Eu e você. Nós somos responsáveis de viver de uma maneira com que as pessoas possam ver Deus na nossa vida. Nós somos essa carta continuada. Nós somos a igreja que está em Atos continuado. Eu e você. Nós temos que compreender isso, irmão. Nós temos que ter no nosso coração que se eu e você não fizermos, esses não estão fazendo mais, porque já passaram. Não fazem mais. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, eles deixaram aqui escrito. E eu e você vamos deixar o que para as pessoas? Que éramos cristãos verdadeiros ou que éramos tremendamente religiosos? Como será que é melhor lembrar de nós? Como se lembra de Elvis Presley, que foi um cristão, que cantou no coral e terminou a vida no meio das drogas? Ou como se lembra de Jimmy Swaggart, que era um excelente pregador do evangelho, lembra? Famoso, e foi pego com uma prostituta. Escândalo. Ou como quem pede dinheiro para os outros e vive na custa dos outros com dinheiro. Não, irmãos, não é esse evangelho que nós cremos. O evangelho que nós cremos, nós somos simples cidadãos do reino de Deus. Cidadãos que pertencem aos céus. Cidadãos que não têm nada desse mundo. Cidadãos que têm por obrigação responsabilidades civis. Lógico, tenho que votar porque manda eu votar. Tenho que fazer escolha porque eu tenho que fazer escolha. Tenho que pagar imposto porque eu tenho que pagar imposto. Mas quando eu vejo um irmão passando necessidade, o que é mais importante? Eu comprar uma roupa nova, um sapato novo, ou suprir o irmão? É uma consciência de cada um de nós, irmão. É uma questão de escolha, não é uma questão de obrigação. O evangelho verdadeiro é feito por escolhas. Quem estava aqui ontem à noite, estava aqui por escolha. Eu escolhi, você escolheu. Tem que ter uma escolha no coração para mim ser a continuação verdadeira de Atos dos Apóstolos. Para mim ser esta pessoa que a palavra me convida a ser. Alguém que vive o Evangelho, não com palavras, mas com vida. Olha que interessante esse versículo. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia quem ia sendo salvo. Quem que fazia isso? O próprio Senhor. E é assim até hoje, irmãos. Eu não vou convencer, você não vai convencer ninguém pela sua palavra. Mas o Espírito Santo, ele convence o homem, está escrito aqui, do pecado, da morte, do juízo. Ele que é responsável por isso. Nós só temos que viver. Viver. Mas como é que eu vivo? Eu tenho que fazer escolha. Quando perguntaram para aqueles dois apóstolos, ou melhor, deram uma ordem, não foi uma pergunta, né? Foi uma ordem, veja. Não é pergunta, né? Ordenaram-lhes. Isso é uma ordem. Que absolutamente não falassem, não pregassem. E muitas vezes, irmão, nós não recebemos essa ordem, mas nós fazemos isso de vergonha. Nós nos calamos, nós aceitamos a impiedade, a injustiça, o que é indigno a Deus, porque nós não queremos
Ah, ah. E por que eu li propositalmente que Paulo estava numa casa que ele alugou? Porque na sua casa, irmão, você tem essa autoridade, por enquanto, onde você pode concordar ou não. Você pode aceitar o pecado ou não. É uma escolha. Você é autoridade, você tem essa liberdade. Por exemplo, nós temos aqui um jovem e uma jovem que namora. Namora, vem aqui, fica na minha casa, eu sou pai dele. Eu tenho autoridade de dizer, não, aqui é assim. Aqui funciona assim. Aqui não pode passar disso. Talvez para o mundo isso seja ridículo. Não, mas namora, já estão juntos há tanto tempo. Não, é assim que funciona na Bíblia. Na minha casa, onde eu sou autoridade, onde Deus designou para os irmãos mais velhos, para a família mais velha, para o pai, para a mãe, autoridade. Eles têm essa liberdade. Paulo falava aqui no capítulo 28, está escrito isso, que ele falava sem impedimento. Nada impedia ele de pregar o evangelho. Ele não tinha amarra. A vida dele não estava escondida dentro daquela casa que ele estava lá. Não existia nada que impedia ele. Então, irmãos, viver o evangelho na nossa casa é muito importante. A igreja só existe porque famílias vivem o evangelho. Se não houver famílias, não existe igreja. Se não houver família, não existe comunhão. Igreja que eu falo no sentido de estarmos juntos, de nos reunirmos. Não estou falando de prédio, irmão, que algumas pessoas quando escutam a gente falar de igreja, eles imaginam uma construção, uma obra. Não é isso. A igreja é formada de pessoas. É isso que nós vemos aqui no livro de Atos. Pessoas vivendo, pessoas andando, pessoas falando no seu cotidiano. A situação é idêntica, não mudou. Eu não preciso... não, hoje eu vou falar do evangelho porque hoje eu fui convidado para ir numa reunião. Então eu vou botar uma roupa melhor, vou botar uma gravata chique, um sapato bico fino, uma cinta bem polida e vou subir e vou falar do evangelho. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos nessa... Não! O evangelho eu tenho que viver. Eu tenho que acordar. Eu tenho que estar vivendo o evangelho na minha vida. Eu sou a continuação do livro de Atos. Se pode se inventar um capítulo, seria Atos 29. Porque eu e você somos Atos 29. Nós devemos viver a continuação, o que foi deixado. Nós temos todas as instruções nas epístolas para ler. Como se comportar, como viver, como tomar decisão, como fazer escolha. O que é mais importante? Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós temos que fazer escolhas difíceis. Muito difíceis. Por exemplo, tomar uma decisão onde se ganha muito dinheiro e abandona a família. Às vezes, o exemplo é muito grande. A maioria, lógico que tem as exceções, né? Mas a maioria dos jogadores de futebol bem-sucedidos acabam com a família destruída. E de jogadores dito cristão. Não é todos, mas generalizando é a maioria. É uma escolha. Quando eu tenho um convite profissional, que eu posso galgar altos cargos, e eu tenho que abrir mão da minha família, é uma escolha. Quando eu, para mim, realizar o desejo do meu coração, eu tenho que abandonar os irmãos, tenho que viver uma vida mundana. Eu continuo cristão, não deixei de ser cristão. Mas e o meu testemunho?
Será que eu posso dizer, como esses irmãos disseram? O que é mais importante? Falar o que vocês querem ou o que Deus quer? O que é mais importante? Estar na minha casa e pregar sem impedimento ou me permitir me calar por causa da minha posição social? Tudo é uma escolha, irmãos. E o livro de Atos nos mostra isso. Eles podiam ali, ó, que lindo, capítulo 4, ó, estavam presos, né? Vamos voltar no capítulo 4. Irmãos, olha que coisa mais linda, ó, estava preso. Ah, só vai tomar uma chicotadinha, eu não vou tomar não, vou simplesmente falar, tá bom, não concordo, não vou mais falar de Jesus. E vou embora. Essa semana eu acho que eu li alguma coisa de Watchmani. Eu vou falar dele como pessoa, tá? Não da instituição que diz que segue ele. Watchmani, se eu não me engano, na década de 50 ou 60, ele ainda estava preso. Ele morreu preso, né? Infelizmente. Aí ele chegou o tempo dele ser solto. Aí falaram assim para ele, está escrito num livro isso, tá, irmãos? Olha, chegou o seu momento, você vai ser solto, só que tem um porém. Você não pode mais falar do Evangelho. Ele falou, se for para mim não falar do Evangelho, eu prefiro ficar preso. Ele morreu preso. Não soltaram ele. Porque ele não falou que ele não ia falar do Evangelho. E isso não foi 2000 anos atrás, foi na década de 60. Se eu não estiver enganado, o Watchmani morreu ou em 62 ou em 72, alguma coisa assim. Então ele ficou 7 anos preso depois que ele falou que ele preferia, então, continuar preso, porque ele não ia parar de falar do Evangelho. Ah, vocês vão soltar eu, para mim parar de falar do Evangelho, eu não vou parar. Então não vão soltar. É uma escolha. Vou ser solto, que beleza. Só não falar mais do Evangelho? Só não falar, então tá bom, tchau, não vou mais falar do Evangelho. Ele escolheu. E eu e você também temos essa escolha. Podemos escolher. Tomar uma decisão. Para continuarmos sendo esta luz que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos. Ou simplesmente falar, não, eu não quero isso para a minha vida, não quero ser visto como cristão, não quero que Deus agregue ninguém perto de mim. Dá trabalho, irmãos. Opa! Ontem eu estava conversando, né, com o Rogério, dá trabalho. Pô, cuidar de vida, ensinar dá trabalho. Dá trabalho, não pensa que é fácil? Você tem que ter responsabilidade. Ler a Bíblia, ontem nós viemos aqui, fica bonito, todo mundo fala. Mas viu, se você não ler, você não tem o que falar. Chega aqui e fica gaguejando. Vou para frente, vou para trás. E não fala. Por quê? Porque não tem o que falar. O Evangelho é a mesma coisa. Se eu não conheço, eu não vivo. Se eu não me envolvo com as Escrituras, eu não vivo. E para mim ser responsável por aquilo que Deus me chamou, e não adianta você falar que Deus não chamou, porque Deus chamou. E aquele que Deus chamou, Deus deu um dom. E esse dom nós somos responsáveis diante de Deus nisso. Se você foi chamado para falar do Evangelho, fale. Se você está entre aqueles que o Senhor Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, vá. Seu vizinho, seu colega de trabalho, seu amigo de escola, de internet, de jogo de RPG que a garotada gosta, de YouTube, de Instagram, fale. Por quê? Mas fale do que você vive. Porque era isso que está escrito aqui, é nesse ponto que eu quero chegar, irmão. Veja, aqui em Atos 2, diz que eles viviam assim. Eu não estou falando aqui para ninguém vender tudo que tem e dar para os outros, tá? Não é isso aqui. Mas o que eu estou falando é que as pessoas tinham uma visão de como eles viviam.
Eles viviam daquela forma. Todas as pessoas viam, olha, eles vendem, eles ajudam um ao outro, eles cuidam um dos outros. Era isso que eu queria passar para os irmãos, a nossa vida. É a nossa vida. O nosso colega de trabalho, o nosso colega de escola, o nosso colega de faculdade, o nosso colega lá do 2º grau, o nosso colega do 1º grau, o nosso colega lá do doutorado, não importa, da profissão. Ele te conhece pelo que você é, pelo que você posta na internet, pelas suas palavras, se você mente ou não mente, se você tem uma vida dúbia ou não tem. Não é pelo de andar com a Bíblia debaixo do braço, que ele conhece aquele lá cristão. Não. É pela sua maneira de viver. E eu e você, irmãos, precisamos ter consciência disso. Às vezes eu converso com a minha esposa e a gente fica procurando, nossa, por que não cresce, por que não vem irmão? Aí eu pergunto para mim, Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade? Será que eu estou agindo com a tua vontade? Mas daí eu leio isso aqui e o Senhor fala assim, é eu que acrescento. Não é você, não é o Pedro, não é o Antônio, não é o Giovanni, não é o Lucas, não é o Rogério, não é o Miguel, não é a Nath, não, é eu que acrescento. Você só precisa viver. Mas vive. E às vezes Deus fala para mim, precisa viver, mas vive. Ou seja, está falando, está vivendo mais ou menos. Está dando umas bicadas aí de vez em quando. Porque nós somos chamados a viver. Vive. É isso, irmãos, que nós precisamos compreender. Eu e você somos o capítulo contínuo de Atos dos Apóstolos. As nossas ações são lidas pelas pessoas. É nesse sentido que eu estou falando que nós somos Atos dos Apóstolos. Nós não somos um livro novo da Bíblia, não. Mas as nossas ações são lidas pelas pessoas. O meu comportamento são lidos pelas pessoas. A maneira que eu reajo às situações são lidas pela pessoa. A maneira que eu trato o meu professor são lidas pela pessoa. A maneira que eu tenho educação com as pessoas, com as autoridades, são lidas pela pessoa. O que eu vivo são lidos pelas pessoas. As pessoas sabem, irmãos. Ó, vou falar de uma coisa aqui, que eu não preciso falar para todo mundo. E nenhum de vocês. Mas as pessoas sabem, pelo seu modo de viver, pela sua postagem, pelas coisas que você põe, se você é esquerdista, direitista ou se você não é nada. Se você torce para o São Paulo, para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras. Porque quem torce para o Corinthians não fica postando coisa do São Paulo. E quem torce para o Santos não torce, não fica. É um relato real, irmão. Nós fazemos aquilo que nós gostamos. Eu tenho visto que de um tempo para cá, por exemplo, um irmão tem sempre colocado versículo no status dele, o Rogério. É verdade. Aí eu achei legal, é legal. Eu não tenho esse costume. Eu achei legal, quase todo dia ele põe. Falei, puxa vida, olha que legal. É a palavra. Ontem o Lê falou uma coisa, foi uma lição de moral para mim. Irmãos, eu recebo no celular um versículo todo dia e isso me despertou o interesse pela palavra de Deus. Ó, presta atenção, gente. Ele não falou, eu conheci a minha futura esposa e interessei pelo Evangelho. Não! Quem chamou a atenção dele? A palavra de Deus. Se eu vivo a palavra de Deus, eu posso despertar as pessoas. Então do que eu tenho que falar? Da palavra de Deus. Se eu tenho que mandar um texto para alguém ler, da palavra de Deus. Se eu tenho que fazer um comentário, quando a pessoa fala assim, choveu, tá ruim. Não, Deus quis que chovesse. Tá precisando chover. As minhas escolhas mostram se eu realmente quero ser a continuação do livro de Atos. Tiago diz assim, que nós temos que fazer plano, lógico que temos que fazer, tem que guardar um dinheirinho para o futuro, não precisa guardar muito não, mas precisa ter sempre uns R$100 guardado para o futuro.
Mas, se Deus quiser, não é o meu plano, irmãos. Não é o seu plano. Se Deus quiser. Nós temos uma viagem marcada para dia 23 de novembro, né? Dois casais. Se Deus quiser. Se Ele não quiser, ele bota água na chuva. Ou melhor, ele bota chuva no céu, né? Água, chuva já tem. E aí o que acontece? Não tem mais nada. Então é se Deus quiser. Isso é. E só tem uma coisa que realmente Deus não quer. Que nós não vivamos o Evangelho. Não. Isso Ele não quer. Ele quer que nós vivamos. Ele não quer que nós sejamos fingidos, hipócritas. Agora, eu também reconheço, mas se eu não fui chamado para ir para o Afeganistão, porque eu não tenho disposição de correr o risco de morrer, ou para qualquer outro país onde a perseguição é de morte, eu não vou. Pronto. Se eu, agora eu vou falar uma coisa mais dura, se eu tenho que escolher entre um trabalho, onde lá eu não posso falar de Jesus, ou eu perco o emprego, ou eu corro o risco de perder o emprego, ou então eu não vou. Está vendo como é diferente? Lá, corre risco de morte. Então não vou. Aqui, por causa do emprego, eu não falo de Jesus. Não. Eu não estou falando que você tem que ser um chato insuportável, que só fica tratando, mas você tem que viver. Se alguém leva você lá, olha, precisamos fazer isso aqui, fazer uma mentira e enganar. Não, isso eu não faço. Talvez você perde o emprego. Ah não, vocês me desculpem, mas eu... gente, nós estamos falando do mundo. Tem carreira que tem que sair com o chefe. Tem carreira que a secretária tem que sair com o chefe para subir de cargo, para ganhar mais. Você acha que para o mundo isso é anormal? É grande coisa sair com o chefe, nem estou nem aí. Uma moça cristã tem que falar não. Perde o emprego. Nós estamos falando da vida. Nós estamos falando do que acontecia na vida desses homens. Viu? Nós estamos falando do que vai acontecer conosco todos os dias da nossa vida. Fazer escolhas verdadeiras pelo Evangelho. Não acabou, irmãos. Não acabou com Pedro, com João, com Paulo. Não acabou. As escolhas continuam. Nós somos as próximas páginas de Atos dos Apóstolos. Nós somos Atos dos Apóstolos contínuo, todos os dias da nossa vida. Não significa que nós não vamos falhar, lógico que nós vamos falhar. Nós vamos errar. Pedro errou, se arrependeu, chorou. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer. Que o Senhor desperte isso em nosso coração. Ontem a Raquel falou que seria legal estudar a vida prática, daí ficou sugerido Timóteo, né? 1 Timóteo. Mas talvez nós vamos ser cobrados por 1 Timóteo a fazer escolhas. Tem coisas ali que talvez podem ser difíceis para nós. Não sei, cada um de nós. Mas, irmãos, pensemos nisso. Nós somos a igreja que o mundo vê. Sabe, quando eu fui passear em Tiradentes, né? As pessoas olham para aqueles templos lá construídos nos anos 1800, né? Acho que aquilo lá é a igreja, não é um prédio lá que já foi tombado, que não pode mexer, que é relíquia. Não, a igreja somos nós, as pessoas. Eu e você. E é essa igreja que o Senhor Jesus está edificando. É essa igreja que Ele está tornando santa para Ele, para subir, para a eternidade. É eu e você. Não é aquele templo bonito, cheio de ouro ou sem ouro, cheio de luz. Não é isso. Essa é a igreja que o Senhor Jesus está edificando. Ela se chama nós. Eu, você, o Antônio, o Pedro, o João, o Samuel,
Onde tiver um cristão que ame o Senhor Jesus, que é verdadeiramente salvo, lavado no sangue de Jesus, ele é um representante desse corpo. Sozinho ele não pode ser o corpo, mas ele é um indivíduo. E aqui nós somos vários, nós somos então mão, pé, braço, olho, ouvido, andamos junto, cada um faz uma coisa. Porque não dá para fazer todo mundo a mesma coisa, senão vai ficar só fazendo tudo assim, ó. Não dá. Se todo mundo for braço, vai ficar assim, sem parar. Não. Se for perna, vai ficar só chutando. Não, cada um é aquilo que Deus colocou. E Deus é maravilhoso. Ele nos colocou exatamente aonde Ele quer. Sabia, Rogério? Você está casado com a Raquel, tem filho, mora naquele lugar que Deus colocou você. Foi. Ele colocou você. Você está lá. Então você é responsável lá. Ele colocou eu aqui, colocou a Marta com os filhos lá em São Pedro. E eu e você temos que viver. Que nós possamos, irmãos, realmente ser esse livro vivo que as pessoas leem. Porque muitas pessoas nunca vão ler. Se nós talvez não formos o incentivo, o primeiro a mandar um versículo para ele, como aconteceu com o Lê. Ou talvez ele nunca vá despertar, se eu e você não for o primeiro de falar para ele, olha, tem uma solução, Jesus Cristo morreu na cruz. É preciso crer nisso, não é uma religião. É vida. Ontem o Rogério falou uma coisa ali espetacular. Irmãos, é vida. A palavra é o próprio Senhor Jesus, quando nós estamos vendo Ele aqui. Eu e você, quando lemos a palavra, nós estamos conhecendo o Senhor Jesus cada dia mais. É a vida que emana para a eternidade. Lembra quando o Senhor Jesus falou para a mulher lá no poço, lá, a mulher de Samaria? Se beber da minha água, vai fluir de dentro de você rios de água viva, que quem beber nunca mais vai ter sede. É isso que as pessoas precisam encontrar. Não é uma religião que deixa a pessoa rica ou pobre, não. Não é um bem-estar social, não, é o Senhor Jesus, a eternidade. Eu sempre falei para minha esposa, meus filhos, eu não quero que eles sejam bem-sucedidos e ir para o inferno. Eu quero que eles sejam bem-sucedidos e vão para o céu. Mas se eles não for bem-sucedidos financeiramente e for para o céu, está melhor do que ser bem-sucedido e ir para o inferno. Mas o mundo não entende assim. Porque o mundo entende que é melhor ser bem-sucedido aqui do que ir para o céu. Porque o mundo nem acredita no céu. Pensemos nisso, irmão.